Boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de matemática e o conteúdo que a gente vai estar estudando hoje é sobre gráficos e tabelas tabulares. Eu vou passar um slide para vocês para mostrar como que é o conhecimento de um gráfico, de uma tabela e como é elaborado esse segmento. Eu vou transmitir o slide para vocês agora. Bem, essa é a apresentação tabular e gráfica, né? Estatística descritiva. É o conteúdo que vocês vão ver agora sobre a apresentação tabular. O que é essa tabela, apresentação tabular? Fala que as tabelas são importante forma de representação de dados estatísticos pelo seu aspecto quantitativo e maior facilidade na investigação pretendida. Podemos utilizar as tabelas para organizar dados, visualizar melhor os resultados obtidos numa pesquisa e também para comparar a quantidade e elaborar estatística, assim que utilizamos a tabela. Para que a tabela seja facilmente compreendida, é necessário. Então, para que possamos entender bem como que se passa numa tabela, você tem que saber a simplicidade e clareza, né, que tem que ter na tabela, simplicidade e clareza, que seja autoexplicativa, possuir título identificando, né, para saber se a tabela refere ao quê? É uma tabela de jogo de futebol, é uma tabela de classificação de Copa do Mundo, é uma tabela de tarifas financeiras, é uma tabela de consumo. Então, ela tem que possuir o título identificando. Depois, ela tem que explicar as variáveis e suas unidades. Também tem que incluir no rodapé, quando necessário, e citar a fonte. Aí é um exemplo da tabela tabular. O título é o produto, que é o tempo de decomposição, né? Então, o produto você tem os jornais, papel, casca de fruta, chiclete, latas de alumínio, plástico, garrafa de vidro, fralda descartável. Essa aqui é a fonte que está no rodapé, que é a Faber-Castell, né? Que é a empresa aí responsável de fabricação de lápis. Aí tem, no referido ao produto, tem o tempo de decomposição desse produto. Então, nessa tabela aqui, eu tenho um jornal, que é um produto, e o tempo que esse jornal vai demorar para decomposição, ele leva de 2 a 6 semanas. Um papel é de 2 a 4 semanas, a casca de fruta é de 3 meses, um chiclete para ele entrar em decomposição é 5 anos, você viu o tanto que já está aumentando. As latas de alumínio, que é as famosas latas de cerveja, refrigerante, elas levam de 100 a 500 anos para se decompor. Então, ela é uma poluição muito grande para a nossa natureza. Os plásticos, eles levam a média de 450 anos para entrar em decomposição. As garrafas de vidro, elas são mais de 1000 anos para ela se decompor. E as fraldas descartáveis, 500 anos para ela entrar em decomposição. Então é isso, pessoal. Essa leitura de tabela, para vocês produzir uma tabela, vocês têm que ter o título, né? O título aqui está relacionado com o produto e o tempo de decomposição. Abaixo do produto, eu vou colocar os tipos de produto que tem, né? Que eu quero colocar na minha tabela, que são esses aqui. E nesse caso aqui, foi uma tabela de produto com o seu tempo de decomposição, com relação à fonte, né, da Faber-Castell, que é a empresa muito conhecida que fabrica lápis de cor, pincéis. Então, Faber-Castell, que foi a empresa que montou essa apresentação gráfica. Depois a gente tem outra tabela aqui, que é a distribuição numérica das fêmeas de Culex, obtida através de vários métodos de coleta no período de fevereiro a novembro de 1986. Essa aqui ela é um exemplo de tabela onde ela está relacionada com um tipo de fêmea de Culex, né, que tem a ver com biologia. Então, tem vários métodos aqui, né, de espécie. E aqui tem a aspiração, a rede manual, a isca humana e o total que foram feitas aí da aspiração e rede manual mais a risca humana gera um total aí. Então, vou falar só o primeiro exemplo aqui, só para vocês verem um modelo de que é os outros tipos de tabela.
Então, eu tenho uma espécie, né? Então, essa espécie aqui é a caixa de Alclay. Então, a aspiração é 8. A rede de espécie ela não tem nenhuma, mas a isca humana ela tem 2. Então, ela totalizou 10 variedades, né? Que é a distribuição de fêmeas de Culex. Então, esse aqui é só um modelo aqui de uma tabela para vocês verem a diferença, né? Daquela que foi dada anterior por esse tipo agora. Aí, a apresentação gráfica. A apresentação gráfica é um complemento importante de apresentação tabular. A principal vantagem de um gráfico sobre a tabela é o fato de que ele permite conseguir uma visualização imediata da distribuição dos valores observados. Então, o gráfico tem uma facilidade a mais de estar compreendendo. E depois tem os tipos de gráfico. Tem a cartogramas. O cartograma são mapas geográficos em que a frequência das categorias de uma variável são projetadas nas áreas específicas de um mapa. Os cartogramas são amplamente difundidos e utilizados em geografia, história e demografia. Os cartogramas são indicados para representar séries geográficas. Então, o que está relacionado com mapas, status geográfico, tem a ver com a cartogramas. É nele que vai estar as legendas explicando qual que é a região sul, qual que é a região norte, quais são as áreas que tem rios, quais são as áreas que tem floresta, quais são as áreas que tem deserto. Então, tudo está relacionado com os cartogramas. Aqui é um exemplo aí dos cartogramas, né? Aí tem um cartograma aqui de São Paulo, né? Aqui eles são numerados de 0 a 60, depois de 0 a 90, que tem relação com o número de roubos. Então, esse gráfico aqui tem o cartograma aí do estado de São Paulo e em cada região tem a relação de roubos que ocorreram em 1998. Aí fala que de 0 a 60, nessa área branca aqui, ó, todas elas aqui estão indo relacionadas aos roubos. Essa de azul claro aqui, que vai de 60 a 90, que são essas faixas aqui, estão relacionadas também com o fluxo de roubo. Então, isso aqui tem a legenda, né, como é um gráfico relacionado com o território de São Paulo, e aqui eles dividiram as cidades aqui, né, dentro do estado de São Paulo, quais são as áreas mais violentas com relação aos roubos. E aqui tem uma média aqui, né, que cada região, né, paulistana aí tem de índice de roubo. Então, esse aqui é só um gráfico aí para efeito de ilustração. Aqui depois tem um gráfico também com relação às pessoas que frequentavam as creches ou escolas, e tem o nível de ensino, que é o superior de graduação, a rede de ensino, que é particular e pública, no ano de 2000. Aí fala do nível territorial, unidade da federação. Aqui tem a cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. E aqui é a quantidade de dados aqui, que varia aí de cada cor, refere-se a um estado. Por exemplo, aqui, o estado do Pará está aqui relacionado aqui na cor 2. Então, ele variou de 19.838 a 34.577 aí, de unidade de federação aí com relação às pessoas que frequentam a creche. Isso aí é de acordo com o IBGE, né, o Censo Demográfico de 2000. Então, isso aqui é só um gráfico também para efeito de ilustração. De lá para cá já foram 20 anos, então. Então, esse gráfico aqui já foi totalmente alterado. É simplesmente para você saber o que é um cartograma, onde eu tenho os mapas aqui, ó, que é da região, no caso aqui do Brasil, né, o mapa do Brasil, e com relação aos países da América Latina que tem ao seu redor aqui. Né? Então, a cartografia é isso, que é o estudo com relação aos mapas. E também os tipos de gráfico relacionados aos diagramas, que são gráficos em que a magnitude das frequências é representada por certas mensurações de uma determinada figura geométrica. São os gráficos mais usados na representação de séries estatísticas e se apresentam através de uma grande variável, de uma grande variedade de tipos. Os gráficos de barras e os gráficos de colunas aí compõem os tipos de diagrama. Então, eu vou ter o gráfico de barras e o gráfico de colunas.
que são indicados para representar séries categóricas, variáveis qualitativas e séries geográficas. Aqui os gráficos de barra, isso aqui é um exemplo de gráfico de barra, que tem o número de alunos por série escolar no ano de 2000. Aqui ele está meio apagado, é só um exemplo para vocês verem como que funciona esse gráfico de barra. Eu vou estar aqui na minha vertical, aqui, ó, nessa minha vertical, eu vou estar representando as séries, desde da primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava série. Nesse caso aqui, só ia até a oitava série e depois iniciava o ensino médio, que era o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. E aqui embaixo aqui está relacionado à quantidade de alunos que cursavam essa série. Então, um gráfico de barra ele vai ter a sua vertical e na sua horizontal vai estar relacionado com a quantidade de objeto ou de coisa. Nesse caso aqui, por estar representando o número de alunos por série do ano escolar de 2000, então, aqui na vertical está relacionada às séries, né? Cada uma dessas barras aqui é uma série. E aqui embaixo, aqui nessas legendas, é a quantidade de alunos. Então, aqui ele partiu de 1000 e foi até 7 milhões. Então, aqui é uma base, só para vocês entenderem. Então, dos níveis de alunos que estão cursando o ensino médio no terceiro ano, que é esse aqui de cima aqui, ele começa daqui, né, e vai até aqui. Nesse gráfico aqui, onde ele termina é a quantidade de alunos que estão estudando em 2000. Então, se ele terminou aqui, se você vai olhar aqui embaixo na legenda, ele está na casa aí dos 2 milhões de alunos aí que cursaram o terceiro ano do ensino médio no... Isso aqui não especificou uma escola, só foi uma relação. Vamos dizer que seja no Brasil. Então, é só para você acompanhar como que é feito esse gráfico de estado de barra. Depois tem outro modelo de gráfico de barra, né? Aqui tem um título. Como você conecta seu computador à rede elétrica. Esse novo formato de rede de gráfico de barra, né? E aqui tem a fonte de pesquisa, né? Da fonte que tirou esse gráfico. Foi da fonte de pesquisa Jump, em maio de 2009. Aqui tem a quantidade, né? Que você conecta esse computador na rede elétrica, ele varia de 0 e vai até 300. Aqui tem o direto que fica na tomada, né? Aqueles computador que fica na tomada, se você observar o índice dele aqui, ele termina aqui. Então, ele está aproximadamente aqui. Ele está entre 0 a 65% aí, a quantidade de pessoas que deixam o computador conectado na tomada. Os que possuem um filtro de linha nesse computador, então, você viu que ele aumentou? Ele já chegou até mais um pouquinho de 150. Então, ele está mostrando que chegou praticamente aí nos 170 a 180 aí que utiliza o filtro de linha. E das pessoas que conectam o gráfico na rede elétrica, que tenha um estabilizador de voltagem. Um estabilizador de voltagem é aquele aparelho que, se caso a energia nossa aqui no Goiás é 220, mas em algumas regiões ela é 110. E sempre tem aquelas quedas de energia, ela fica oscilando muito. O estabilizador ele tem a função de estabilizar a voltagem da sua energia. Se acaso ela oscilar entre 220 ou cair de 210, 200, ele tem a função de segurar a fonte, né, de segurar a voltagem para não danificar o aparelho, para não queimar a fonte do computador. Então, essa é a função do estabilizador, para estabilizar a voltagem de energia. Então, esse estabilizador aqui, ele chegou a ter a 225. Então, ele foi bem maior, tá vendo? Ele saiu aqui do 0 e foi até 225, possui estabilizador. E o no-break, que é outro aparelho também que segura quedas de energia. O no-break é se caso der algum raio ou dar alguma pane elétrica, ele segura por alguns segundos os aparelhos ligados na energia para não danificar algum arquivo que você esteja fazendo. Caso dá uma queda rapidamente, ele segura após alguns minutos a energia até que você desligue o seu computador. Então, aproximadamente aí quase 100, 120 aqui tem no break. Então, é assim que funciona o gráfico de barra. Tranquilo aí? Aqui já é o gráfico de colunas.
Esse gráfico de coluna ele é feito de ordem crescente, que é do menor e vai aumentando, então assim sucessivamente. Aqui ele deu um exemplo aqui, né, que foi um gráfico de modo de estudo para a prova de geografia. Aí aqui tem a legenda, né, para você fazer um gráfico de coluna, vocês vão ter que colocar a legenda. Então eu tenho na legenda aqui em vermelho escuro, eu tenho um tom mais claro aqui, um alaranjado, um outro tom mais claro e cada uma dessas legendas tem um título. Então o mais escuro aqui é o lendo silenciosamente. Então esse vermelho aqui já está bem lá no alto. Então eu tenho um índice aqui de 20. E o menor aqui que iniciou é fazendo o resumo do assunto. Então apenas 8 está fazendo resumo do assunto. E o 12, que está crescendo um pouco aqui, eu tenho 12 pessoas que sublinham o texto, tenho 13 pessoas que não estudam nunca, aqui eu tenho 15 pessoas que leem em voz alta o conteúdo e tenho 20 pessoas que leem silenciosamente o texto. Então, daí dá para vocês terem a noção, só para ver o que é esse gráfico de coluna. O gráfico de coluna eu vou ter uma linha horizontal, né, que é essa aqui, e ele vai crescendo de acordo com as características que você vai dar ao seu gráfico. Aqui ele começou do 8, pulou para o 12, pulou para o 13, pulou para o 15, pulou para o 20. Aqui está relacionado aos tipos de variedade de estudos. Mas eu posso colocar isso aqui como uns gastos mensais. Eu posso colocar aqui em janeiro, aqui em fevereiro, aqui em março, aqui em abril e aqui em junho. No caso, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Eu posso colocar esses gráficos aqui colocando que cada mês eu tive um consumo a mais de energia, por exemplo. Vamos supor que no primeiro mês eu gastei 8 kW, no segundo, 12, no terceiro, 13, no quarto mês, 15, no 20º aqui, foi no quinto mês eu gastei 20 kW a mais. Então você viu que houve um crescimento muito grande, do primeiro ao último. E depois ele pode cair também, não precisa ser só crescendo, ele pode cair também. Se ele começou com 20, vamos pôr aqui que no próximo ele caiu para 10. Então, e assim sucessivamente. Isso aqui é só um modelo, essa ordem aqui pode estar variando. Aí depois tem os gráficos de barras múltiplas ou agrupados, que é utilizado quando é necessário uma comparação das distribuições de 2 ou mais grupos de dados. Aqui é um exemplo aí de gráfico múltiplas ou agrupados. São gráficos aqui que têm variações, né? E ele pode ser utilizado aí com vários segmentos ao mesmo tempo. Então, ele tem múltiplas funções. Aqui está relacionado com a safra, né, que foi de 2007 a 2008. Essa safra está relacionada com o feijão, com o arroz e com o milho. Então, ele variou aí de espécies aí para mim estar fazendo esse gráfico. Então, aqui o feijão ele variou de 2007, ele estava em 150, e em 2008 ele foi para 180. Então, esse gráfico aqui, eu tenho um gráfico aqui, no mesmo gráfico eu posso colocar mais 3 ou 2 produtos a mais. Esse é um gráfico múltiplo agrupado. O que é um gráfico múltiplo? É quando eu tenho mais de uma variedade dentro do meu gráfico. Eu estou falando do feijão, ao mesmo tempo eu coloquei o arroz e ao mesmo tempo eu coloquei o milho. Então eu vi que eu coloquei um gráfico comparando cada um. De 2007 a 2008 eu tenho o índice aqui de feijão em 2007 que foi 150. Em 2008 ele passou para 180, então houve um aumento. E o arroz ele teve com 160 em 2007 e foi para 190 em 2008. O milho teve uma baixa produção, né, comparado com o milho, comparado com o feijão e arroz. O milho ele estava com 80 e foi para 100 em 2008. Isso aí é um modelo de gráfico aí de múltiplas ou agrupados. Então ele está múltiplo é porque tem várias espécies diferentes. Eu estou falando do arroz, estou falando do milho, estou falando do feijão. Porém, eles estão agrupados, tá vendo? Um aqui do lado do outro aqui está mostrando a diferença aí com relação aos anos. E aqui tem outro gráfico aqui também de múltiplas situações, que é no ano de estudo das pessoas de 10 e mais anos, no caso de 2005. Então, eu tenho uma simulação de 1 a 3 anos, de 4 a 7 anos, de 8 a 10 anos e de 11 anos a mais. Então, isso aqui houve uma variação, né, que está relacionada com homens e mulheres, esse gráfico. Então, ele houve múltipla função esse gráfico. Ele pode estar comparando a relação de estudo, né, de pessoas com relação ao homem e mulheres. Então, o homem está com um laranjinho mais claro e a mulher está com esse tom mais escuro.
e está comparando a variação de idade, né? Está sendo de 1 ano a 3 anos, de 4 a 7, de 8 a 10 e de 11 ou mais. Então, isso aí é um gráfico que está mostrando para vocês aí, que é um gráfico de barra, né, de múltiplas ou agrupado. Então, ele é múltiplo porque está falando de homem e de mulher ao mesmo tempo, e agrupado porque eles estão alinhados um ao outro para fazer o comparativo. Então, por hoje é só. Fica, como se diz, rever esse conteúdo novamente, vocês veem até aqui, depois vocês podem estar voltando ele para estar tirando as suas dúvidas. Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim no PV, no WhatsApp. Então, até a próxima, e depois vocês fazem um bom estudo, e depois eu vou estar passando algumas atividades para vocês fazerem e construir gráfico. Gráfico de tabela, também os gráficos múltiplos, para vocês estarem praticando. No demais é isso, tenham uma boa noite e aproveitem aí o tempo aí disponível para vocês estarem revendo esses gráficos aí.